Oeste, com elas conversa com a deputada federal do PL do Amapá, Silvia Wayampi. Tudo bem, deputada? Bom dia, bem-vinda aqui ao programa. Olha, eu que agradeço o convite, de estar aqui participando com vocês. Então, obrigada e vamos em frente. Vamos nessa. Paula Camacho agora faz uma pergunta para a senhora. Bom dia, deputada. Muito obrigada pela entrevista. Deputada, com a prisão do presidente Bolsonaro e o fim da COP30 ficou um pouco desfalcado. Mas eu gostaria de saber da senhora quais as suas impressões sobre o evento, se houve acordos e os relatórios finais. Bom, a minha impressão é que ficou claro para o Brasil o delírio climático de tantos e tantos homens e mulheres que adentraram naquela COP. E uma das principais questões, fracassado então os acordos para um depósito de dinheiro, um fundo florestal aqui no Brasil. Só que o de destino desse dinheiro não é para a preservação climática, não é para a preservação da floresta. Ele, na realidade, ele vai financiar a fome nessas regiões. Mas como assim financiar a fome? Manter uma população sob um cárcere verde. Essa é a realidade. São com fome, faminta, sem acesso à saúde, sem acesso a desenvolvimento econômico, tudo em prol do clima. Então, foi ser decidido que esse povo deveria ser condenado para poder manter a estabilidade econômica de outros países. Veja, o que nós vemos sobre a Amazônia brasileira é que muitas coisas a população não entende, porque é uma região distante que foi separada do Brasil com o único intuito de ser explorada depois por outras nações. Então, obviamente, que nós tivemos ao longo da história a ação de muitos governos para tentar, por exemplo, na década de 60, com o programa Integrar para Não Entregar, que deveria mandar a população para as áreas de fronteira para proteger o país de qualquer ameaça. E óbvio que o interesse internacional sobre esse território não gostou e utilizou a pauta climática, o meio ambiente e povos indígenas para tirar a população do norte brasileiro, mantendo aquela área desprovida de qualquer acesso. Então, o que temos de minério, o que temos de vários artefatos nessa área aqui no norte, faria com que o Brasil economicamente fosse uma das grandes hegemonias, mas não há o interesse disso. E quem optou por essa pauta climática para impedir o desenvolvimento local, ganha dinheiro com isso. E, obviamente, que a falta de estrutura imposta ao norte brasileiro fez com que Belém não tivesse condições de receber tantas pessoas num evento de tão grande porte. O que culminou em todos os desastres, incêndio, invasão. A invasão é essa que quem conhece os movimentos indígenas e a forma como eles são usados no Brasil sabe que foi tudo armado para pressionar o governo ou para fazer uma cortina de fumaça para dizer o quanto Lula protege indígenas, garantindo, então, uma forçada homologação e demarcação de terras indígenas. Então, você observa que quanto mais carente, quanto mais promissor for a imagem utilizada de uma população nessas áreas, eles serão usados não só como uma cortina de fumaça, mas como troca para colocar em risco a soberania brasileira. Boa análise, bastante interessante esses pontos. Uma organização, um evento bem questionável mesmo. Juliana faz a próxima pergunta agora, deputada. Deputada, mas pelo que você falou, é a velha política do PT, são narrativas, A gente sabe que nem Marina, a nossa ministra, está preocupada com os indígenas, nunca esteve, E o PT, ele usa essas narrativas, preocupação com os indígenas, com os gays, com as mulheres, eles vivem de falácias, de narrativa, Se a gente for pensar o que eles fizeram nesse governo agora, absolutamente nada. Só entregam déficit, destruição, mas a narrativa é sempre,
Mas, voltando à questão do presidente Bolsonaro, a prisão do Bolsonaro ajuda o quê no jogo político? A discussão do PL da anistia pode ser acelerado e vão incluir Bolsonaro num perdão amplo, geral e restrito, ou só vão ver a dosimetria do pessoal que lá em Brasília esteve? Olha, tem várias coisas acontecendo, né? De antemão, eu quero pedir perdão ao Brasil em nome do Estado do Amapá, porque o presidente do Senado é do Amapá e ele, então, nada fez para colocar o Brasil em ordem, né? Ou criar uma estabilidade, né, no Brasil. Então, de certa forma, eu quero pedir perdão ao povo brasileiro por essa tamanha afronta à nossa liberdade. Agora, quando nós falamos sobre a questão do Bolsonaro, nós vemos que existem várias forças, né? Algumas querendo expor, né, a direita, silenciá-la. Outros querendo, sim, que ela seja completamente extinta. Nós vemos uma luta, né, uma briga, né, uma queda de braços entre STF, Congresso e direita. E você vê que a omissão, né, do parlamento, eu falo isso porque nós fazemos algumas pressões, nós cobramos, mas cumpre aos líderes, aqueles nomeados, aqueles que estão ali, como o Hugo Mota, como o Davi Alcolumbre, a tomar frente nessas decisões e pautar. Mas, obviamente, que essas pautas, já que estão com o poder da caneta na mão, é tudo negociável. Então, é uma vergonha ao Brasil quando alguns desses líderes, né, se usam da caneta para negociar a estabilidade de seu próprio país, negando ao povo brasileiro a paz que ele merece. Nós já chegamos ao fundo do poço, né? Um estopim é essa prisão do Bolsonaro. Estão medindo forças para ver até onde o Brasil vai, até onde a população brasileira aceita. E se a população brasileira aceitar que ele seja silenciado ou não cobre dos seus parlamentares, né, a rápida votação da anistia total para a população que está sob cárcere e é inocente, nós perderemos, então, ficará configurado a perda da liberdade e a instalação total de uma ditadura. Pois é, mais um tema preocupante para a gente seguir de olhos bem abertos, acompanhando e em alta no momento, né? Deputada, passo a palavra agora para Marina Helena. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Ah, tá. Desculpa que ficou sem som aqui para mim. Deputada, obrigada pela sua participação. A minha pergunta tem a ver com a reunião ontem que foi feita do PL. Se a senhora pudesse nos trazer aqui a sua visão assim do que vai ser tido, né, como prioridade agora, depois da prisão de Jair Messias Bolsonaro. Como que a oposição está lidando com isso, quais são as principais pautas que vão ser defendidas daqui para frente, e também se puder falar um pouco da questão da anistia, né, que é algo que realmente estava bastante adormecido e agora, pelo que a gente está lendo aí nas notícias, tem alguma chance de ser de fato pautada. Bom, a principal pauta mesmo que está sendo cobrada e será cobrada, e esperamos que realmente seja pautado amanhã, é a votação em relação à anistia, né, ampla, geral e restrita. Né? E uma das outras pautas também é a CPI do Grupo Master. Né? Obviamente, tem vários assuntos que foram discutidos, mas, em especial, é a anistia, que é a mais importante para que a gente possa apaziguar o país. Né? E uma delas é a do Banco Master, né? Já que existem vários participantes ligados, né? Familiares ligados ao STF. Então, uma forma de nós sabermos o que realmente ou até que ponto essa instituição se perdeu ao longo do caminho, né? Colocando parentes, colocando próximos, né? Para
estarem dentro de uma administração financeira no país. Então, duas pautas foram discutidas, a questão da anistia e a CPI do Grupo Master. Pois é, CPI do Grupo Master, ainda temos mais esse tema para acompanhar, não é, deputada? E também, falando em CPI, a CPMI do INSS, sei que a senhora acompanha bastante de perto a comissão, o desenrolar das investigações. A comissão quer ouvir Jorge Messias por prevaricação. Ele é o indicado de Lula para cadeira em aberto no Supremo. Como a senhora vê a indicação e essa possibilidade dele ser convocado, uma vez que os peixes grandes estão conseguindo ser blindados de participarem, de serem ouvidos na CPMI, não é mesmo? Exatamente, até porque se ele sabia, ele se omitiu. Se ele sabia, ele prevaricou. E o melhor lugar para que ele fale sobre isso é ali, naquela CPI. E nós sabemos também que a indicação dele tem gerado muito desconforto dentro do Congresso Nacional. Todos os planos que haviam sido feitos, né, para que outro ocupasse aquela vaga, né, outro que havia feito tudo aquilo, né, que o governo havia pedido e não cumpriram com um acordo. Então, a indicação do Messias gerou realmente um desconforto em relação a isso, né? Então, óbvio que vão querer saber tudo, né? Todo o conhecimento que ele tinha sobre essa questão da fraude, né? No INSS, né? Da forma como tiraram dinheiro de aposentados, de velhinhos e até de crianças. Veja só até que ponto nós chegamos. E aí você também observa que existem também outros pareceres ou manifestações também do Messias que é contra, né, a manifestação do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, né, que deu um parecer em relação aos abortos, né, que seriam feitos após 22 semanas, quando a vida é viável. Né? E aí você vê a manifestação dele de um homem com julgo cristão evangélico sendo a favor de assassinato de crianças no ventre da mãe. Pois é, temas espinhosos diversos, né, que correm pelo Congresso e a gente está aqui todos os dias acompanhando bem de pertinho. Deixa eu agradecer a entrevista, a nossa querida entrevistada do dia, a deputada Silvia Wayampi, Wayampi, melhor dizendo, deputada, como se pronuncia o sobrenome direitinho? Wayampi. Wayampi. Legal, muito bacana trazer para a gente esses esclarecimentos, viu? Muito obrigada, deputada que tem rede social, está sempre postando ali também seus trabalhos, suas opiniões sobre esses temas que mudam, né? Podem mudar o curso do Brasil. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.el.